Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 8. Nós temos caminhado na exposição deste livro bíblico, Daniel, capítulo 8. E nós leremos os versos de 1 a 26. Vamos deixar um único versículo para a exposição de domingo que vem pela manhã, certo? O versículo 27. Daniel, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 26. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, receba com fé, ela é a palavra do nosso Deus. E diz assim: No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isto aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro, que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro. E o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. E nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria, e assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro que tinha os 2 chifres que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade, e tudo o que ele fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e outro santo lhe perguntou: Até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs. Depois, o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha aparência de homem. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra, mas ele me disse: Filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé e disse: Eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas.
Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído, sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Vamos orar mais uma vez? Senhor, tem misericórdia de nós, enquanto nós lidamos com esta passagem da Tua palavra. Fala ao nosso coração, é o que nós desejamos e é o que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nas minhas mensagens neste ano, pelo menos nas primeiras, eu estou trabalhando com a segunda parte do livro de Daniel, que registra algumas visões que ele teve durante os reinados de Belsazar, Dario e Ciro. Na última mensagem, pregada alguns domingos atrás, nós consideramos a primeira dessas visões. A visão de 4 bestas que são julgadas por um homem idoso, chamado no texto de um ancião de dias, que depois de julgar as bestas, atribui poder e autoridade definitivos a alguém que é, ao mesmo tempo, humano e divino. E nós vimos que as 4 bestas representavam 4 impérios que se sucederiam ao longo da história, que o ancião de dias é uma referência a Deus, que é o juiz de todos os reinos e governos, e que o Filho do Homem era uma referência a Jesus Cristo. A primeira visão que Deus deu a Daniel era a visão daquele momento singular no qual Jesus Cristo, depois de ter completado a sua obra terrena, recebe do Pai, depois de assunto aos céus, toda a autoridade sobre todas as coisas. E a mensagem daquela visão para o povo de Judá que estava cativo na Babilônia e, consequentemente, para nós que vivemos neste mundo que jaz no maligno, era de que Deus julga os inimigos do seu povo. Deus é juiz. Ele julga os seus inimigos. Contudo, isso pode demorar. E nada impede que nesse tempo de demora, as trevas que estão ao nosso redor se intensifiquem cada vez mais. Isso é o que a primeira visão de Daniel nos ensina. Hoje nós vamos lidar com a segunda visão que Deus deu a Daniel. E eu quero que você perceba que o relato começa aí no capítulo 8, com uma informação contextual que é marcada por uma redundância. Veja que Daniel escreve no verso 1 que a visão aconteceu no 3º ano do reinado de Belsazar. E ele emenda dizendo: isto aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Consegue perceber a redundância? Se lá no capítulo 7, versículo 1, nós temos a informação de que a primeira visão aconteceu no 1º ano de Belsazar, a informação de que essa segunda aconteceu no 3º ano era suficiente para a gente saber que ela aconteceu depois da primeira, certo? Mas Daniel é redundante. Ele diz as duas coisas. Ele diz: eu vi isso no 3º ano de Belsazar, e essa visão aconteceu depois da primeira. Por que Daniel é redundante aqui? Eu creio que o objetivo dele é estabelecer uma relação clara entre as duas visões. Daniel está nos dando uma pista aqui, de que a segunda visão não é lá tão diferente da primeira. Ela, na verdade, foca alguns aspectos particulares da primeira visão que Deus o havia dado. E a pergunta é: o que é que Daniel vê desta vez? Eu creio que a visão de Daniel pode ser dividida em 2 grandes cenas. E na primeira cena, Daniel vê novamente alguns animais.
Deus gostava de mostrar bichos para Daniel, ao que parece. Lembre-se que bichos naquela época estavam muito relacionados a divindades, ao poderio que as nações exerciam umas sobre as outras. O primeiro que Daniel vê aqui é um carneiro. E a respeito dele, algumas coisas são ditas. A primeira é que ele tem 2 chifres. Isso é meio natural, não é? Carneiros costumam ter 2 chifres. A diferença ou a especificidade desse aqui é que eles são de tamanhos diferentes, ou eles têm comprimentos diferentes. E a outra especificidade é que o segundo chifre, ele é mais novo, ou ele é mais recente do que o primeiro. A segunda coisa que é dito sobre esse carneiro, ou dita sobre esse carneiro, é que ele é indomável. A imagem aqui é de um animal furioso, atacando e destruindo tudo aquilo que ele vê pela frente, em pelo menos 3 direções: norte, sul e oeste. Parece então que ele vem do leste de alguma forma, mas ele ataca o oeste, ataca o norte e ataca o sul. E a terceira coisa que é dita a respeito desse carneiro é que ele se tornou grande, ou ele se tornou reconhecido. O texto diz que o carneiro fazia aquilo que ele queria fazer e ele se tornava cada vez mais grande. Daniel ainda estava tentando entender o que era esse negócio de um carneiro com 2 chifres, diz ele, quando de repente ele vê um segundo animal, não um carneiro, mas um bode, a respeito do qual são ditas algumas coisas. Primeiro, ele vem do oeste, parece que do lado diferente do lado de onde vem o carneiro. A segunda coisa é que ele percorre toda a terra sem tocar no chão. É um bode voador que Deus mostra a Daniel nesta ocasião. Essa é uma forma de falar da velocidade, da rapidez com que esse bode vem causando as coisas que ele causa. Então, ele vai sem tocar o chão, percorrendo toda a terra. A terceira coisa que é dita sobre esse bode é que ele tem um chifre muito visível, destacado entre os olhos. Então parece que é um bode que quer ser um unicórnio, não é verdade? Ele tem um único chifre, um chifre que é destacado na sua cabeça. E a quarta coisa que é dita é que ele ataca o carneiro, quebra os chifres dele, o joga no chão, o pisoteia e o destrói. E depois de fazer isso, ele também se torna grande, ele também se torna reconhecido de todas as pessoas. Mas a última coisa que é dita é que no auge do seu reconhecimento, isso é muito importante, o chifre desse bode é arrancado e ele é substituído por outros 4 chifres que crescem nas 4 direções em sua cabeça: norte, sul, leste e oeste. Então, essa é a primeira parte da visão de Daniel. E como eu disse, ela nada mais é do que um destaque de algo que já tinha sido mostrado para Daniel na visão do capítulo 7. Se você der uma olhada na interpretação que é feita pelo anjo a Daniel no final desta passagem, lá nos versículos 19 até o versículo 26, você vai perceber que o anjo identifica explicitamente o carneiro de 2 chifres com o império medo-persa. Então, a ideia de 2 chifres de tamanhos diferentes diz respeito a uma união desigual. É esse império medo-persa. Um império que sucederia o império babilônico depois da queda de Belsazar. Ele também identifica o bode com o império grego, que é o império que sucederia na história o império medo-persa. O anjo não faz isso, ele apenas diz que o chifre na cabeça do bode era o primeiro rei do império grego, mas na nossa posição privilegiada, nós temos condições de identificar esse chifre grande e visível na cabeça do bode com a figura de Alexandre o Grande,
que subjugou o Império Persa quando, aos 33 anos de idade, conquistou praticamente todo o mundo conhecido da época, depois do que ele morreu no auge do seu reinado, deixando o império dividido em 4 grandes dinastias entre os seus generais. Mais uma vez, irmãos, o que é que Deus está mostrando a Daniel aqui? Ele está mostrando aquilo que haveria de acontecer no futuro. Com que finalidade? Com a finalidade de encorajar Daniel, que estava há 50 anos submetido ao exílio na Babilônia, e também, através de Daniel, encorajar o coração dos seus irmãos, que juntamente com ele viviam sob governos opressores e no contexto de culturas hostis. Antes de passar para a segunda cena, que é a cena mais importante desta visão, deixe-me destacar 2 detalhes dessa primeira cena, que são muito curiosos, e que nos ajudam a entender como é que uma visão como essa poderia encorajar pessoas que estavam vivendo nesta situação. Porque, afinal de contas, é isso que nos identifica com os leitores desse texto. O que há de semelhante entre nós e os leitores originais desta passagem? É que, assim como eles estavam vivendo debaixo de governos opressores e culturas hostis, ao longo da nossa vida, nós estamos vivendo debaixo de governos opressores e de culturas hostis à palavra de Deus, aos valores de Deus, à obediência à sua vontade. Que coisas são essas, ou que detalhes são esses? O primeiro está no versículo de número 8. Veja que ele diz que o grande chifre do bode, lembre-se de que o bode tinha sido o agente destruidor do carneiro, lembre-se disso. Ele foi quebrado no auge do seu reconhecimento e grandeza. Mas você percebeu que ele não diz quem foi que o quebrou? Existe uma omissão intencional aqui, de qual foi o agente que quebrou o chifre desse bode. Essa omissão não é casual, ela é uma sugestão do governo silencioso de Deus sobre a história. É uma lembrança de algo que Daniel já tinha dito a respeito de Deus, quando ele orou no capítulo 2, depois de interpretar o sonho de Nabucodonosor, que Deus é quem estabelece reis e quem remove reis. Quem foi que quebrou esse chifre grande na cabeça do bode? Foi o Senhor Deus. Veja como é que isso pode encorajar pessoas que estão vivendo nesse contexto. Mas há um segundo detalhe interessante nessa primeira parte da visão, é que os animais dessa segunda visão são muito diferentes dos animais da primeira. Lembra que na visão anterior, os impérios terrenos, eles são apresentados como grandes bestas, como grandes feras, um leão alado, um leopardo alado, um grande urso, e o último império é descrito como um animal que escapa a qualquer possibilidade de descrição. São grandes feras. Nesta visão, os animais são apresentados, ou esses impérios são apresentados, como animais, preste atenção nisso, que naquela época eram animais domésticos. Um carneiro e um bode. O que essa mudança mostra para nós? Irmãos, essa mudança mostra que impérios terrenos, inclua isso instituições humanas de qualquer natureza, que aos nossos olhos parecem tão poderosos, aos olhos de Deus são fracos.
O profeta Isaías diz que as nações são consideradas pelo Senhor como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. O profeta Isaías diz que diante de Deus, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera, preste atenção na linguagem de Isaías, menos do que nada, como um vácuo. Essa é a linguagem que Isaías usa para falar de como Deus enxerga impérios, nações, para as quais nós olhamos e trememos, morremos de medo diante delas. Curiosamente, irmãos, a causa da morte de Alexandre o Grande permanece um mistério até os dias de hoje. Já se propôs no passado que ele teria morrido envenenado. Mas a hipótese mais aceita pelos historiadores contemporâneos é a de que ele morreu enfermo de malária ou de febre tifoide. Sabe o que isso significa? Que se for isso mesmo, o grande chifre foi quebrado por uma bactéria ou por um parasita transmitido por um mosquito. É assim que Deus trabalha. Os grandes impérios, os grandes reinos são carneiros, bodes diante do Senhor. E quando Ele quer demovê-los das suas posições, quando Ele quer quebrar os seus chifres, uma bactéria basta. Um parasita transmitido por um mosquito é suficiente para que Deus mude os rumos da história. Qual é meu ponto aqui nesse primeiro momento da mensagem? Irmãos, eu acredito que o início dessa visão deve diminuir o tamanho dos nossos monstros. Sabe, às vezes, nós tememos tanto algumas coisas, que nós corremos o risco de negociar a nossa fidelidade a Deus com medo delas. Por exemplo, às vezes nós temos medo do Estado moderno, que quer controlar a nossa vida em todas as suas dimensões. Outras vezes nós temos medo da cultura relativista, que está aí, dizendo que não existe certo e errado, não existe bonito, feio, não existe verdade e mentira. Outras vezes nós temos medo do grande mercado, que nos espreme como meras fontes de lucro. Irmãos, Estado, cultura, mercado não passam de carneiros e bodes diante dos olhos do Senhor. O mundo que nos parece tão ameaçador, que está fora do nosso controle, nunca esteve fora do controle de Deus. E o que eu quero que você saiba nessa noite, inicialmente, é que se você for ovelha do Senhor, se Ele for o seu pastor, esses inimigos poderão até causar algum dano a você, mas eles não poderão destruir a sua vida, porque Deus cuida de nós, Deus cuida do seu povo de maneira muito mais profunda do que nós costumamos imaginar. O que Deus diz em sua palavra é que nada no presente ou no futuro poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, esse é o ensino da primeira cena dessa visão. Vamos agora à segunda cena. E o que Daniel vê nessa segunda cena também não é algo diferente daquilo que ele viu antes. Embora nesta passagem tenha um significado distinto. Novamente, Daniel vê um pequeno chifre. Veja que a continuidade do texto foca aquilo que aconteceu depois que o grande chifre do bode foi quebrado. E o que é que o texto diz que aconteceu? Diz, em primeiro lugar, que no lugar daquele grande chifre,
saíram outros 4 diferentes chifres. Outra coisa que o texto diz, Daniel viu isso, é que de um desses chifres saiu um chifre pequeno. Gente, essas visões não eram nada normais, não é? Um chifre saindo de outro chifre e depois indo guerrear contra as coisas. Você percebe que essas visões apocalípticas, elas são meio estranhas, meio confusas. Isso explica porque Daniel termina muitos desses relatos de boca aberta, sem saber exatamente o que fazer. Então, de um desses 4 chifres, saiu um chifre pequeno que se engrandeceu, também expandiu o seu domínio para o sul, para o leste, e preste atenção a essa expressão agora, porque ela é importante, e na direção da terra gloriosa. Que terra gloriosa é essa? Obviamente, essa é uma referência a Judá, e mais especificamente a cidade de Jerusalém, onde estava o templo, o sinal da habitação do Senhor. E a terceira coisa que o texto diz, é que para além de travar batalhas terrenas, esse chifre desafiou os exércitos celestiais. Ao que tudo indica aqui, uma referência não a seres propriamente, a anjos, mas uma referência a estrelas, a planetas, a corpos celestes. A ideia é de um chifre sendo levantado ao céu e derrubando o exército celestial. O texto diz que esse pequeno chifre se engrandeceu tanto que em determinado momento ele desafiou até o príncipe do exército celestial. E agora preste atenção nisso. O texto diz que ele promoveu algumas coisas, ele fez algumas coisas, e essas coisas são descritas aqui na visão em termos litúrgicos, com o culto. E sabe o que parece que está acontecendo aqui? É que em algum momento a visão e o seu cumprimento começam a se misturar. Aquilo que Daniel está vendo e aquilo que haverá de acontecer começa a se misturar. O que esse chifre causou? Em primeiro lugar, ele causou a interrupção do sacrifício. Você percebeu isso aí no versículo de número 11? Ele tirou do príncipe dos céus a possibilidade de sacrificar. Parece que o exército do céu sacrificava diariamente e ele foi impedido de fazer isso. A segunda coisa que o versículo 11 diz é que ele destruiu o lugar do seu santuário. Uma referência ao templo, o lugar onde os sacrifícios aconteciam. E a terceira coisa que o texto diz sobre a ação desse pequeno chifre é que ele lançou por terra toda a verdade e tudo o que ele fazia prosperava. Pergunta de quem que a visão está falando aqui. Boa parte dos intérpretes, irmãos, entende que este pequeno chifre é uma referência a um homem chamado Antíoco Epifânio, um governante da dinastia Seleucida. Eu sei que os nomes são difíceis, mas que dinastia é essa? Uma das 4 dinastias nas quais foram divididas o império de Alexandre o Grande depois da sua morte. Esse homem chamado Antíoco Epifânio chegou ao poder depois de derrubar o seu sobrinho e adotou uma política de expansão do império que era violenta e ferrenha. Uma das coisas que Antíoco Epifânio resolveu fazer para, de alguma forma, estabelecer a unidade do seu império foi forçar todos os seus súditos a praticar as religiões gregas. E, como consequência, ele proibiu a prática do judaísmo.
No ano 167 a.C., Antíoco Epifânio baniu a prática da circuncisão, proibiu os sacrifícios no templo na cidade de Jerusalém e profanou o templo sacrificando porcos no altar. Lembra que porcos eram animais impuros para os judeus? Então ele profana o templo sacrificando porcos no altar e preparando o templo para a adoração ao deus grego Zeus. O que desencadeou uma revolta por parte de alguns judeus fiéis, liderada pelos irmãos Macabeus, que durou cerca de 3 anos e que terminou no ano de 164 a.C., com a expulsão das forças seleucidas da cidade de Jerusalém, a preparação do templo para a adoração ao Senhor e a dedicação desse espaço. E a história de Antíoco Epifânio termina no ano de 164, também, o mesmo ano, morto em alguma das suas batalhas de expansão imperial. Parece que esses intérpretes têm razão, porque esses acontecimentos se adequam muito perfeitamente àquilo que Daniel viu na segunda parte dessa visão. Tudo indica que o que Deus está mostrando a Daniel aqui é exatamente essas coisas. E a pergunta é: com que finalidade? A mesma com a qual ele apresenta a visão do capítulo 7. Preparar o coração de Daniel, e através de Daniel, que era um profeta, preparar o coração dos seus irmãos cativos na Babilônia, com uma informação. Sabe qual é a informação? O fim não estava tão próximo quanto eles imaginavam. E até lá, até que o fim viesse, as trevas poderiam ficar mais intensas. Muito semelhante com aquilo que Deus faz na visão de Daniel, capítulo 7. Mas, irmãos, existe uma singularidade entre a visão do capítulo 8 e a visão do capítulo 7, ou na visão do capítulo 8, em relação à visão do capítulo 7. Qual é a singularidade? É a relação entre céu e terra que essa segunda visão estabelece. Isso não pode nos passar despercebido. Nessa visão, Deus está falando de coisas que haveriam de acontecer na terra. Todas essas coisas se passariam com o povo judeu alguns anos depois de Daniel. Mas a imagem que Daniel viu, preste atenção disso, não foi a de alguém que estava simplesmente guerreando contra a terra. Foi a imagem de alguém que estava guerreando contra o céu. É como se a visão abrisse as cortinas por trás de Antíoco Epifânio, para mostrar a natureza da batalha na qual nós estamos envolvidos. Como se ele quisesse, a visão quisesse antecipar o que diria posteriormente o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, quando ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E sabe o que eu quero que você entenda? Caminhando já em direção à finalização da nossa mensagem, é que vivendo sob governos opressores e em culturas hostis, nós precisamos nos lembrar disso. A batalha na qual nós estamos envolvidos não é uma batalha horizontal. A batalha na qual nós estamos envolvidos é uma batalha fundamentalmente vertical.
E sabe por que que nós precisamos nos lembrar disso? É que quando nós nos esquecemos disso, nós corremos dois riscos que são muito perigosos. Qual é o primeiro? É o risco de identificarmos como inimigos o que na verdade não é. Irmãos, historicamente, tradições cristãs inteiras têm feito isso. E, por exemplo, defendido um afastamento completo da vida cultural. Por exemplo, da política, das ciências, das artes, como se essas coisas fossem em si mesmas pecaminosas e elas fossem os nossos inimigos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O problema não é a cultura. Não é. Ela frequentemente se torna problema, porque depois da queda em pecado, ela foi transformada em ambiente de expressão deste reino rebelde que se levanta contra o Senhor e o seu ungido. Deixa eu dizer outra coisa para você. Não é incomum, na nossa expressão de indignação contra este mundo rebelde, nós confundirmos o espírito rebelde que seduz e domina as pessoas, com as pessoas que são seduzidas e dominadas por este espírito. Você consegue fazer a diferença? Às vezes nós olhamos para o mundo, vemos como o mundo está, e nós imaginamos que as pessoas que estão seduzidas pelo mundo, vivendo debaixo do engano de Satanás, dominadas pelo mundo, são as nossas inimigas. Irmãos, isto é um equívoco. É verdade que às vezes as coisas se misturam tanto, que é difícil separar. Mas presta atenção, a nossa batalha não é contra carne e sangue. As pessoas que estão seduzidas pelo mundo, que estão dominadas pelo mundo, não devem ser objetos da nossa ira, da nossa indignação. Elas precisam ser objeto da nossa misericórdia. Porque a nossa batalha é contra aquilo que as escraviza, é contra aquilo que as seduz, contra aquilo que nos seduziu um dia, contra aquilo que nos escravizou um dia, mas do qual nós fomos libertos de uma vez por todas pela misericórdia do Senhor. Percebe como é que a gente não pode perder isso de vistas? A nossa batalha é uma batalha espiritual. Mas há uma segunda razão pela qual nós não podemos perder isso de vistas. É que quando nós perdemos isso de vistas, nós tendemos a menosprezar a intensidade do conflito. Irmãos, isso também acontece conosco algumas vezes. Nós até sabemos que existe uma batalha na qual nós estamos envolvidos, mas porque nós perdemos de vistas que ela é uma batalha espiritual, nós imaginamos que nós podemos lutá-la sozinhos. Vocês que professaram a fé hoje, meus queridos adolescentes, essa é uma tendência que vocês vão ter que lutar contra elas a vida inteira, de imaginar que vocês terão condições de vocês mesmos para vencer a batalha. Quantas vezes nós pensamos isso? Que nós podemos crescer na fé, que nós podemos evangelizar, que nós podemos construir um casamento e uma família saudáveis, que nós podemos manter uma igreja forte, que nós podemos ser fiéis em nosso ambiente de trabalho, unicamente através dos nossos talentos e dos nossos esforços. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, de maneira muito especial, vocês que professaram a fé, muita gente que a princípio caminhava bem, começou a cair aí, quando imaginou
sabia que tinha uma batalha, até estava envolvido nela, mas imaginou que as suas forças, os seus talentos, as suas condições seriam suficientes para fazê-los vencer. Irmãos, nós não podemos nos esquecer de que a batalha na qual nós estamos envolvidos é uma batalha espiritual. Nós lutamos com poderes que estão muito além de nós, aos quais nós nunca poderemos vencer se nós lutarmos sozinhos. E sabe qual é a boa notícia desta visão? É que Deus não é um observador passivo do conflito no qual nós estamos envolvidos. Deus não é alguém que está distante de nós lá no céu, olhando para a gente lutar e torcendo pela gente apenas. Muito pelo contrário. O que o texto diz é que Deus é um participante direto das batalhas que nós travamos. Ele luta lado a lado conosco. Como é que a gente vê isso? Veja, ele quebra o chifre do bode, como nós vimos, que sugere a omissão do sujeito no versículo 8. Agora, se você olhar para o versículo 12, você vai perceber que uma outra omissão de sujeito é feita ali. O texto diz que o exército do céu não é conquistado pelo pequeno chifre, certo? Ele é entregue ao pequeno chifre. E a pergunta é, quem é que entregou? Novamente, Deus. Essa é uma referência ao governo silencioso de Deus na história. Mas aqui nós nos deparamos com um elemento complicador. Por quê? Porque sempre que a gente pensa em Deus conosco, nós não costumamos pensar nas coisas se movendo aparentemente em direção negativa. Não é verdade? Nós pensamos assim: se Deus é quem controla a história, Ele é meu pastor, eu sou filho dele, então eu vou marchar de vitória em vitória, esmagando todas as forças do mal sob os meus pés. Como explicar, esse é meu ponto, que numa história governada por Deus, um pequeno chifre se levante para oprimir o seu povo? Há um indicativo disso no versículo 12. Veja o que diz o texto. Ele diz assim: o exército lhe foi entregue como o sacrifício diário. E preste atenção nessa última frase: por causa das transgressões. A pergunta é: que transgressões são essas mencionadas aqui? Há quem diga que são as transgressões do próprio chifre. Mas eu acredito que o melhor entendimento é o de que essas são as transgressões do povo. Ou seja, o que Deus está fazendo ao levantar esse chifre? Ele está disciplinando o seu povo. O que o texto está dizendo é que o pequeno chifre seria, ao mesmo tempo, manifestação da oposição de Satanás e manifestação da disciplina de Deus. E agora, tenha certeza de que você está entendendo o que é que Deus está mostrando para Daniel. Gente, o que Daniel está tendo aqui, presta atenção nisso, é um futuro déjà vu. Eu não sei se isso existe, certo? Eu não sei, mas é isso que ele está tendo aqui. Por que o povo estava no cativeiro, na Babilônia? Por causa das suas transgressões. O que é que Daniel esperava tanto? A restauração, a libertação do cativeiro. Era por isso que ele aguardava, era por isso que ele orava, era isso que ele mais desejava. E aí Deus o chama para mostrar para ele o quê? Que tudo aquilo que ele estava vivenciando no presente, aconteceria de novo
no futuro. Você consegue entender por que Daniel termina as visões embasbacado? Sem saber o que dizer. Ele está na expectativa da restauração. E Deus o chama para o mostrar que tudo vai acontecer outra vez. Sabe o que a gente aprende com isso, irmãos? Guarda isso no seu coração. Essa é uma lição que você precisa aprender. É que as restaurações que acontecem do lado de cada eternidade, elas nunca são totais e definitivas. Elas sempre são parciais e temporárias. Elas duram por algum tempo, mas elas sempre estão sujeitas à deterioração. E sabe o que isso significa, irmãos? Significa que nós nunca devemos imaginar que restaurações temporárias são tudo aquilo de que nós precisamos. Tudo que eu mais preciso é estar livre dessa enfermidade. Tudo que eu mais preciso é ter uma restauração familiar. Tudo que eu mais preciso é de uma restauração na igreja. Tudo que eu mais preciso é de uma nação menos corrupta. Irmãos, isso não é tudo o de que nós precisamos. Porque essas coisas se restauram uma vez, mas elas podem se deteriorar de novo. Vejam, eu não estou dizendo que nós não devemos celebrar essas restaurações. Não estou dizendo que nós não devemos desejar e desfrutar delas. Muito pelo contrário, elas são dádivas de Deus. Ele é quem promove essas restaurações. Você percebeu que no final da visão tem uma conversa entre dois anjos? E um pergunta para o outro: até quando isso vai acontecer? E aí o anjo responde: existe um prazo determinado na agenda de Deus, e Ele vai restaurar de novo. Olha só, Daniel não está recebendo só a informação de que tudo vai acontecer, de que a repetição de tudo no futuro inclui só o castigo. Ele está recebendo a informação de que a repetição de tudo inclui uma nova restauração. Assim como Deus vai restaurar agora, Deus vai restaurar no futuro. Nos dias sombrios promovidos por aquele pequeno chifre, a visão está dizendo: Deus vai trazer restauração de novo. E se você tiver alguma dúvida sobre aquele número que aparece lá, 2.300 dias e tal, isso é o equivalente a 7 anos. Que em literatura apocalíptica é o significado de um tempo determinado por Deus, um tempo completo. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é: Deus tem o dia marcadinho na agenda, quando Ele vai entregar o povo ao chifre e quando Ele vai restaurar de novo o povo. Eu não estou dizendo que a gente não deve celebrar essas restaurações, desejá-las, desfrutar delas. O que eu estou dizendo, irmãos, é que todas essas restaurações que nós experimentamos do lado de cada eternidade, restauração de saúde, restauração de família, restauração de igreja, restauração de uma nação, se isso eventualmente acontecer, é apenas uma amostra da principal restauração da qual nós precisamos e que Deus prometeu realizar. E posso dizer uma coisa para vocês? Nesse ponto, a nossa visão privilegiada nos dá muita vantagem sobre Daniel e sobre os leitores originais dessa passagem. Sabe por quê? Porque houve uma nova situação parecida 200 anos depois do Antíoco Epifânio. 200 anos depois, o lugar de habitação de Deus foi novamente profanado por causa do pecado e da rebelião dos homens e da inimizade de Satanás. Sério, pastor? Sério. Isso aconteceu quando o Deus conosco,
habitado, foi ignorado pelos seus conterrâneos, foi traído pelos homens da sua religião, foi abandonado pelos seus discípulos e foi entregue para ser crucificado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Que abominação, que violação maior do templo, da habitação do Senhor, pode existir do que Deus ser crucificado? Irmãos, naquele dia, as trevas imperaram de tal forma que não apenas algumas estrelas foram varridas do céu, mas o próprio sol se recusou a brilhar. Naquele dia, quando a habitação literal de Deus em Cristo foi violentada, parecia que o haja luz de Deus tinha sido engolido pela escuridão. Mas nem mesmo essa rebelião foi capaz de frustrar os propósitos de Deus. Se você conhece a história, você sabe que este que foi o maior ato de abominação contra a habitação de Deus, promoveu exatamente aquilo que Deus havia planejado desde o começo. O que aconteceu naquele dia? A luz resplandeceu sobre as trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. 3 dias depois, Deus reconstruiu o templo que os homens movidos por Satanás haviam profanado. Deus ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo. E Ele o exaltou, fazendo-o assentar à sua direita nos céus. E sabe o que é que Ele está fazendo agora? Ele está construindo um templo vivo, transformando inimigos em amigos por meio do Evangelho e promovendo a única restauração que não pode ser de novo violentada. Sabe, irmãos, o pecado ainda possui os seus efeitos. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Ele não vai simplesmente ir embora à medida que o nosso mundo amadurece. Se essa é a sua expectativa, de que as coisas vão melhorar, deixa eu dizer para você, a Bíblia não te permite pensar assim. Pelo contrário, há muitos textos bíblicos que sugerem que as coisas vão de mal a pior, na medida que o tempo do fim se aproxima. E nós cristãos precisamos saber que o nosso caminho em direção à eternidade passará por trevas, aqui e agora. Algumas frutos do nosso próprio pecado, outras frutos do pecado dos outros contra nós, outras frutos da rebeldia, da inimizade das poderosas forças espirituais contra Deus. Meus adolescentes queridos, vocês que professaram a fé, o que vem pela frente aí é batalha. Batalha espiritual. Foi por isso que nós recebemos vocês com, sim, há motivo sem fim para cantar. E mandamos vocês embora com Cristo ajudará. Foi por isso. Porque é batalha. O que vem aí é batalha. Mas em meio a essa reflexão, eu quero estimular vocês e todos os que me ouvem nesta noite a nunca perder de vistas a glória do céu e o fato de que Deus tem um cronograma preciso no qual todos os dias estão escritos. E o último, ele revelou isso claramente, é o dia da vitória do Cordeiro. Do Cordeiro. Ele triunfará sobre carneiros, sobre bodes, sobre leões, sobre leopardos, sobre ursos, sobre animais inomináveis. O Cordeiro triunfará sobre todos.
Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa alegria. E é isso que nos estimula a caminhar, mesmo sabendo que as trevas poderão ser mais densas na medida em que o fim se aproxima. Vamos orar? Senhor, obrigado pela revelação. Obrigado porque Tu não escondes de nós a verdade. Tu não és um Deus sentimentalista que com dó, com pena da gente, fica nos iludindo quanto ao mundo no qual nós vivemos e aquilo que haverá de acontecer. Obrigado por seres verdadeiro conosco. E obrigado, Senhor, ao mesmo tempo, porque na medida em que Tu nos entregas a Tua verdade, Tu não nos deixas sem esperança. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vitória do Cordeiro. Obrigado porque Ele triunfou e triunfará sobre todos os animais que se levantam contra o Senhor. Dá que essa seja a certeza de todos os jovens, dos adolescentes que professaram a fé hoje. Dá que essa seja a nossa certeza. E que nós vivamos na expectativa da única restauração definitiva, final, que é a que nós aguardamos ansiosamente. Não nos deixes confundir as coisas. Dá-nos clareza quanto à natureza da batalha na qual nós estamos envolvidos. Ensina-nos a amar as pessoas enquanto nós odiamos o pecado. E ensina-nos, ó Deus, a depositar a nossa esperança naquele que é a única fonte segura dela, Jesus Cristo, o nosso Senhor. É do nome dele que nós oramos. Amém.